Bom, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir um texto com vocês agora, tá? E vou trabalhar esses detalhes que a gente tem que observar na produção de texto. Então, eu vou mostrar na prática o que não deve ser feito. Trouxe um texto, obviamente, autorizado por uma aluna, é um texto de uma aluna, o tema era migrações, salvo engano, e aí eu vou reescrever nesse texto com vocês para a gente já sair daqui com uma sensação melhor sobre o processo de escrita, tá? Então, vamos lá, animadíssimos ainda, parte 2, detalhes relevantes na produção de texto. Então, quais são os detalhes que a gente vai observar? Ao terminar o texto, não coloque qualquer coisa escrita ou risco de qualquer natureza. Cuidado, porque se você for ansioso, às vezes você pega a folha de redação e faz uma florzinha, faz um triângulo, e isso faz a identificação da prova e faz você anular a sua redação. Flávia, você já viu redação ser anulada por identificação? Já vi. É raro? É, mas tem aluno que consegue essa proeza. Fora os alunos que conseguem uma proeza ainda maior, assinam a redação. Não pode assinar. Tá? Você assina a folha no local específico que estava lá no seu concurso, tá? Bom, prefiro usar palavras de língua portuguesa estrangeirismos. Flávia, você acha que eu devo usar site ou sítio? Sinceramente, sítio. Corre-se menos risco. Na hora de usar, por exemplo, site, aí o ideal é que você apresente estrangeirismos colocando o quê? Entre aspas, beleza? Sempre que possível, opte pela forma em língua portuguesa para evitar prejuízos à nota, tá? Não use chavões, provérbios, ditados populares, linguagem figurada ou frases feitas. Vou pegar o que eu mais leio nas redações de vocês. É o clichê que eu mais leio. É porque, como vocês estudam muito o artigo 5º, automaticamente vocês transpõem o artigo 5º para a redação. Aí o menino tá lá escrevendo assim, ó. Deve-se tratar os desiguais na medida de suas, o quê? Desigualdades. Vamos evitar esta frase. A ideia é muito interessante. Então, você vai falar o seguinte, que a Constituição Federal de 88 prevê a igualdade material no Brasil. E isso requer, né, das autoridades públicas o planejamento de ações afirmativas para corrigir as distorções sociais. Isso é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, só que com uma frase autoral, né? Então, o que eu falei é autoral. Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades é um clichêzão que vai fazer com que você tenha prejuízos na sua nota. Não use chavões, provérbios, ditados populares, linguagem figurada ou frases feitas. Aí o menino tá lá e quer começar a redação com o quê? Provérbio, ele quer começar a redação com ditado popular. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, a sua nota voando, seu nome saindo diretamente do diário oficial e indo lá pro raio que eu parta, porque você começou a redação com uma coisa dessas. Então, cuidado com breguice, cuidado para falar linguagem figurada, né? Existem várias portas para o sucesso. Que porta, meu filho? Existem várias oportunidades de sucesso em meio ao empreendedorismo no Brasil. Agora, não vai usar porta, né? Não vai colocar assim, a batalha contra as drogas deve ser vencida. Nada de batalha. Vamos colocar assim, as ações governamentais contra o tráfico de drogas precisam ter repercussão adequada no país. Vamos formalizar a linguagem. E é isso que eu vou trabalhar com vocês, tá? Evite essas frases de efeito, tipo, Deus não fez o homem para matar o seu coleguinha, mas sim para amar. Ou amar uns aos outros como a si mesmo. Não use esse tipo de referência. Isso empobrece o texto demasiadamente, beleza? Não faça analogias para desenvolver o texto. O que é analogia? Tem gente que gosta muito de um recurso alegórico. O que é alegoria, né? Você vai lá e compara a língua portuguesa com um guarda-roupa. Não pode fazer isso, gente. A língua portuguesa é como um guarda-roupa. Em cada situação de uso, devemos escolher uma peça. Não conhecendo o interlocutor, devemos optar por um pretinho básico, ou seja, português padrão. Não pode escrever isso não, gente. Faz sentido algum esse tipo de escrita dentro da sua redação. Então, basicamente, a gente tem que preferir uma linguagem mais
sóbria, beleza? Então, nada de fazer aí analogias. Repetir muitas vezes a mesma palavra empobrece o texto, obviamente. Ô Flávio, mas pode repetir? Pode repetir, gente. Dependendo da palavra, não é um prejuízo para a nota. Até porque, às vezes, não existem tantos sinônimos para aquela referência de tema. E aí a banca, obviamente, tem essa noção. O que você tem que pensar é que existem outras formas, né? Hipônimos, que são palavras mais amplas, hiperônimos, mais genéricas. Então, eu posso usar ali, partindo, por exemplo, de uma palavra mais geral para uma mais específica. Então, um hipônimo. E um hiperônimo partindo de uma mais específica para uma mais geral. Hiper, vou usar um termo mais geral. E hipo, vou usar um termo mais específico. Então, por exemplo, em vez de falar crise hídrica, eu posso falar, por exemplo, escassez de água doce, né? Posso trabalhar aqui problema. Então, a gente vai trabalhando algumas possibilidades, né? Posso trabalhar crise de abastecimento. Algumas opções, estão mais amplos, mais específicos, vou trabalhando aí algumas opções. Só cite exemplos de domínio público, não é para você colocar exemplo da sua vizinha, exemplo que só você sabe, né? Ai, Flávia, vou colocar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Não, não pode não, meu filho. Se você quer usar um argumento, tem que ser de conhecimento público dentro do texto, tá? E não desenvolva o exemplo demasiadamente. Por que eu não devo desenvolver o exemplo demasiadamente? Porque você vai narrar e o seu texto tem que ser dissertativo. Então, os exemplos devem ser apresentados de maneira mais breve. A emoção não deve perpassar o texto, então evitar aí esse caráter emocional, subjetivo, né? Atenção à impessoalidade e à objetividade no desenvolvimento do texto. O ideal é a objetividade, espera-se um texto objetivo. Vamos supor, o menino quer fazer assim, ó. Infelizmente, a corrupção tomou conta do Brasil há muitos anos. Nem o infelizmente e nem o tomou conta. Tomou conta é uma frase pronta, de efeito, e o infelizmente é um sentimentalismo. Então, você pode falar assim, ó. Ao longo da história do Brasil, a corrupção se consolidou dentro, né, vamos dizer assim, de diversos escalões da vida pública, por falta de punições mais adequadas para o problema. Então, trabalha já, inclusive, apresentando um motivo para aquilo ali. Então, emoção não deve perpassar aí o texto, cuidado com esse tipo de referência. Não use questionamentos em seu texto, sobretudo na conclusão. Quer dizer, não faça perguntas. Tem aluno que quer começar o texto com uma pergunta. Fazer na conclusão uma pergunta que vai responder na próxima redação do seu concurso. Afinal, a solução para a corrupção? Aí a resposta é, na próxima redação, no próximo concurso que você fizer, ele vai responder. O que acontece, gente? As perguntas, como você já estudou lá em interpretação de texto, né? As perguntas, elas são traços de interação com o leitor. Elas vão objetivar aí uma redução do nível de formalidade do texto. Por isso, em um texto mais objetivo, mais impessoal, elas não são adequadas. Ô Flávia, mas lá no Enem eu usava perguntas para introduzir o texto. Bom, nem no Enem eu recomendo, tá? Nem no Enem. Mas o Enem ainda permite um texto mais leve, gente, mais flexível. O Enem, ele tem uma estrutura ainda que é mais voltada para o ambiente de colégio.
No caso, o seu texto tem que estar mais voltado para o ambiente da faculdade. Ele tem que estar mais voltado para uma dissertação de mestrado, para uma tesezinha de doutorado, para um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, ele tem que ter um nível maior de formalidade e, obviamente, mais conteúdo, tá certo? Então, a gente não vai se valer dessa estratégia retórica de usar perguntas dentro do texto. Perguntas não são benquistas na sua redação em nenhuma parte, especialmente na conclusão, porque na conclusão você vai responder na próxima redação que você fizer. Jamais use primeira pessoa do singular. Por quê? A primeira pessoa do singular não pode ser usada mesmo não, porque ela vai caracterizar um texto intimista, pessoal e subjetivo. Ou seja, tudo que você não quer, você quer um texto objetivo. E evite a primeira pessoa do plural. Quando eu falo evite, não use também. Porque a primeira pessoa do plural, embora não caracterize subjetividade, ela vai trazer ao texto um menor nível de formalidade. Então, gente, vamos entender que o que é bom para nós é o uso da terceira pessoa. Então, é o que a gente vai correr atrás para usar. Prefira o texto em terceira pessoa. Impessoalidade é uma virtude na dissertação mais formal. Evite o uso de palavras vagas, tipo coisa, algo, né? Essas palavras têm sentido vago. Prefira sempre dar especificidade ao texto. Então, o que é isso aqui? É o menino que ele fala assim, ó, há muita coisa que poderia ser feita para acabar com a corrupção no Brasil. Algo deve ser feito para acabar com a corrupção no Brasil. Há muita coisa, algo está vago o quê? Demais. Vamos dar especificidade. O que você acha? Um endurecimento nas leis, celeridade no julgamento de processos que tratam do tema corrupção, redução das instâncias para recurso. Então, vamos trabalhar isso de maneira mais concreta para a gente não perder ponto, beleza? Então, sempre é isso que a gente vai ter que observar. Jamais abrevie palavras. Não vai usar etc., que é uma abreviatura em latim, né? Não vai usar para, barra, nada disso, né? Nada disso. Nas siglas, cite antes o extenso, limitando-as às retomadas. A primeira referência na sigla, gente, em geral, deve ser por extenso. Flávio, mas eu já usei sigla e não perdi ponto. Isso acontece mesmo. Já vi algumas flexibilidades em espelhos da sua banca em que não se descontou o ponto, mas eu também já vi aluno que perdeu o ponto. Então, de acordo com o manual de redação, o certo é, na primeira referência da sigla, ela vem por extenso e a sigla acolhida entre parênteses, tá? Então, nós vamos sempre preferir dessa forma. Então, nós vamos colocar assim, ó, por esse, de acordo com o Ministério Público, o oferecimento de denúncias, tanana. Aí o MP, aí depois eu posso retomar, tá vendo? Então, aí eu retomo usando as siglas. Não analise assuntos polêmicos sob apenas um dos lados da questão. Quando o assunto é mais polêmico, eu sempre vou sugerir o aluno colocar ressalvas acerca do que está sendo discutido. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um tema bem polêmico mesmo, legalização da maconha para uso recreativo, porque são duas coisas diferentes, né, gente? Olha, legalização da maconha para uso medicinal. Existe, é lógico, um contingente de pessoas muito mais dispostas a legalizar a maconha com um viés medicinal, voltado para, obviamente, tratamentos, e outro que é para uso recreativo. Isso chama recorte no tema. São dois temas totalmente diferentes, com argumentos totalmente o quê? Diferentes. Para uso medicinal, vai existir muito mais argumento a favor do que contra, tá? E para uso recreativo, é provável que seja o contrário. A gente tenha muito mais respaldo negativo do que favorável. Só que ainda existem exemplos favoráveis, existem argumentos consistentes do ponto de vista favorável e grandes autoridades que defendem o uso recreativo, inclusive países que já liberaram esse uso recreativo, né, com as devidas regulamentações e com dados para fundamentar se houve ali, como é que eu posso dizer assim, prejuízo para a população no geral ou não.
Então, nesse caso, mesmo que você seja contra o uso recreativo da maconha, talvez seja viável e interessante para o seu texto você mencionar, por exemplo, o caso do Uruguai, alguns estados dos Estados Unidos. Talvez seja interessante você mencionar alguns países europeus que já entendem ser possível um uso recreativo regulamentado, inclusive com a geração de tributos a partir do consumo de maconha. Porque aí você está pensando, ó, viés econômico aí, porque, obviamente, você pode pensar na redução do tráfico, você pode pensar em uma série de questões aí para trabalhar no seu texto. Ah, então quer dizer que você está defendendo a favor? Não, você pode ser contra o uso recreativo, mostrando que o Brasil não tem maturidade para implementar isso ainda, porque a gente não consegue nem fiscalizar cigarro. Por que não consegue fiscalizar cigarro? É um dos produtos mais contrabandeados no país. Então, se a gente não consegue nem fiscalizar cigarro, quanto mais maconha. Então, você pode trazer que para o Brasil essa realidade ainda precisa de um amadurecimento maior, né? Mas que existem países que avançaram nesse sentido e que a gente deve acompanhar esses países, observando os resultados para implementar aqui aquilo que for possível. Entendendo a lógica? Então, não avaliar só por um lado. E você pode ser contra o uso recreativo da maconha, tá? Não analise assuntos polêmicos. Eu, por exemplo, aí, Flávia, mas qual que é a sua opinião? Eu sempre falo que a minha opinião em nada é a mesma coisa, principalmente para sua redação, tá? Nesta questão em especial, eu diria o seguinte, eu vejo aspectos até positivos, mas aí eu tô falando Flávia, pessoa, não tô observando um escopo. Se eu fosse só dar uma opinião, eu não vou ser a favor. Sabe por que eu não vou ser a favor? Porque eu tenho um irmão com vários problemas em relação ao consumo de drogas e eu sei o quanto isso destruiu a vida dele. Então eu vou deixar, por exemplo, a minha emoção perpassar o texto e a minha experiência de vida dizer o quanto isso foi prejudicial para a vida dele. Ah, mas talvez se fosse regulamentado, não, gente, talvez é um monte de coisa, mas eu sei que assim, de uma droga a outra, ele destruiu a vida dele e, de certa maneira, a gente sabe que droga é um problema que se reflete na vida dos demais familiares. Eu imagino que muitos de vocês que estão aí do outro lado da tela já enfrentaram problemas com pessoas que são amadas por nós, né, nessa questão das drogas. A gente sabe que é uma batalha que muitas famílias no Brasil enfrentam. Então, não pode colocar batalha no texto, né? Então, se eu fosse olhar só essa questão, eu não analisaria a partir de um dos lados da questão, né? Obviamente, colocaria no meu texto a possibilidade aí, mas diria que o amadurecimento do brasileiro como um todo para esse consumo recreativo é muito pequeno, gente. O brasileiro ele não sabe consumir recreativamente nada, nem álcool, né? Vamos falar a verdade. A gente está precisando de educação, né? Este é o problema. Então, assim, se eu fosse neste caso, eu ia deixar a minha opinião pessoal lá do útero, né? Então, não analise esses assuntos polêmicos sob um dos lados da questão. Evite usar gerúndio em oração reduzida, né? Que a gente sabe que pode ter ambiguidade, esse recurso retórico também é ruim. Evite pronomes possessivos de terceira pessoa, isso tudo eu exemplifico nos principais erros, tá? Evite repetir o mesmo conector ao longo do texto, pois há muitos sinônimos para esse grupo de palavras e a gente vai ter uma aula só de conectores. Evite usar o verbo ser em excesso. O problema não é usar o verbo ser, tá? O problema é usar o verbo ser 50 vezes. Ou na introdução, todas as frases da sua introdução estão com o verbo ser. Então, o problema é o exagero. Não faça parágrafo frasal, quer dizer, todos os parágrafos devem ter mais de uma frase. Então, todos os parágrafos do texto devem ter mais de uma frase, beleza? Não exagere nos argumentos de autoridade. Ô, gente, eu tenho uma redação de uma aluna, só que ela não me autorizou a compartilhar essa redação. Eu fiz um recurso para ela e eu olhava para a redação e falava assim, gente, de onde que essa menina tirou isso? Ela começa a redação assim, de acordo com Aristóteles, primeiro parágrafo. Aí, segundo parágrafo, de acordo com Sócrates. Terceiro parágrafo, de acordo com, sei lá, Teodor Adorno. Aí, no quarto parágrafo, de acordo com fulano de tal. Acabou o texto. Ela fez 4 parágrafos e aí ela falou assim, ah, mas a estrutura tá certa. Não, não tá certa. Para começo de conversa, você só usou argumento, porque os seus 4 parágrafos eram de argumentação. E segunda conversa
Querida, nada no seu texto é autoral, você tirou tudo dos outros. Então, gente, o texto, ele pode se valer de um argumento de autoridade, mas ele não pode ter só argumento de autoridade, não. Eu preciso de informações que sejam, vamos dizer assim, de conhecimento prévio do candidato. Você não pode copiar um monte de informações e fazer uma colagem no texto, não. Então, 2 problemas com o argumento de autoridade. Zygmunt Bauman não é uma panaceia, ou seja, não serve para todo tema, né? Então eu falo assim, eu vou falar sobre modernidade líquida e o tema é pandemia. Não combina, gente. Era melhor você citar o Drauzio Varela, que é médico, né? A Organização Mundial da Saúde, citar alguém que tenha a ver com a seara argumentativa da sua redação. Existem alunos que fazem essa conexão muito bem, ou seja, eles selecionam o argumento em consonância com o que está sendo desenvolvido. E existem alunos que eles devem tirar de trás da orelha uma única referência de autoridade e jogam dentro do texto. E aí as mais buscadas por vocês, de acordo com a Constituição Federal, e às vezes o negócio nem está na Constituição, nem é uma premissa constitucional. A outra coisa é citar o Zygmunt Bauman sem nenhuma referência do tema ou coesão do tema com a ideia de modernidade líquida, ou fazer pior. Outro dia eu vi uma redação de tecnologia que o cara citou Platão. Gente, Platão não viveu na época do iPhone, não faz sentido. Ah, mas olha o que eu pensei. Você vai ficar horas tentando me convencer do que você pensou, e só o afastamento temporal de Platão em relação às novas tecnologias já demonstra que não faz sentido o que você pensou. Não adianta o aluno argumentar esse tipo de coisa, porque às vezes o aluno quer levar no grito. Não haverá nota para esse tipo de forçação de barra. Então, cuidado com os argumentos de autoridade que não se relacionam com o conteúdo do texto. Platão com tecnologia não vai, Bauman com pandemia não vai, né? Então, cuidado com as relações que não têm a ver com o tema, beleza? Cuidado, isso é muito comum. O menino acha que tem que usar. E cuidado com a quantidade também, beleza? O argumento de autoridade deve estar diretamente relacionado ao tema. Se eu tiver que pensar muito, tá errado, tá? Não escreva sem um planejamento. Isso eu acho que é o mais importante. Não escreva sem planejamento. É essencial que o corretor identifique o seu planejamento de texto para atribuir nota à estrutura. É o que eu falei, não tem a ver com fazer 4 parágrafos, não. O menino acha que só porque ele deu espaço ele vai ganhar nota. Não, tem que ter coesão entre as partes do texto, senão não vai ganhar nota nada, não. Não faça acréscimos significativos na conclusão, né? A conclusão é uma parte de síntese. A conclusão deve retomar o tema, apresente soluções se a proposta exigir ou se fizer sentido a partir do seu plano do texto. Diferentemente da redação produzida no Enem, que tem que ter proposta de intervenção, no seu concurso a proposta de intervenção não é um item obrigatório, mas pode aparecer na sua proposta. Se aparecer na proposta tem que ter, tá, gente? É óbvio, né? Vamos agora para as condições de nulidade do seu texto, tá? Então, o que zera a sua redação? Ser ilegível, óbvio, né? Ah, é comum zerar um texto por ilegibilidade? Não, não é comum zerar um texto por ilegibilidade. A gente faz o maior esforço para ler, tá? Então, fugir totalmente ao tema proposto, obviamente vai zerar a sua redação, isso aí é um pouco comum. Abordar superficialmente, evasivo ou inadequadamente o tema. Isso é o mais comum, é o que mais zera, tá? Então, abordar superficialmente, evasivo ou inadequadamente o tema. A pessoa fala coisas que têm até a ver, mas ela não tem ali uma lógica, uma progressão, faz ilações muito vagas e isso aí acaba sendo ruim para o texto. Evidenciar desconhecimento do tema, o quê? Escolhido. Então, a pessoa mostra ali que ela não sabe nada, né? Uma estatística errada. É o que eu falei, vai lá e cita que o Rio de Janeiro é a capital mais violenta do país. Aí você acaba entrando em contradições externas, né? É o menino, ou o menino é doidão mesmo, sabe? Aquele que vira e fala assim, já existe curas para a AIDS. O problema é que ninguém quer contar. Aí ele tá voltado ali para a teoria da conspiração. Isso aí é péssimo para sua redação, tá?
Então, quando a gente fala evidenciar esse desconhecimento aí, a gente está falando principalmente de contradição externa. Quem escolhe o tema é a banca, não é você não, né? Conter 2 ou mais parágrafos agramaticais. Flávia, o que a gente considera como um parágrafo agramatical? Gente, um parágrafo que ele tem tantos erros, que não é possível ler e conceber um sentido lógico. Isso é raríssimo, mas acontece, tá? Então, neste caso, a pessoa realmente apresentou falhas graves num processo de alfabetização. Então, ela tem muitas dificuldades ortográficas, ela tem muitas dificuldades com nexos coesivos, concordância, coerência, e aí as frases são soltas, elas não constituem uma ideia realmente completa e nem apresentável do ponto de vista lógico. Pode acontecer, é bem raro, mas acontece. Não obedecer aos tipos de composição propostos, no caso a gente já sabe que o texto a ser produzido é dissertativo e argumentativo. Ter um número de linhas, que pode ser também um número de palavras, tá? Inferior ao exigido, tá? Quando você ultrapassa as linhas, geralmente não se lê o que está fora do espaço, de uma maneira geral. Então, ultrapassou uma linha, não vai ser lida, só não vai ser contabilizado aquele conteúdo ali. E aí, obviamente, você já tomou um prejuízo na nota, porque você vai ter uma ideia incompleta, um pedaço dela está fora do espaço. Agora, se você não se ativer ao número mínimo de linhas, você corre o risco de ter a sua redação zerada, porque esse componente é essencial para o texto, beleza? Então, aqui a gente trabalhou as condições de nulidade da prova de redação para você já ter uma noção do que você não pode fazer, obviamente. E aí, agora nós vamos analisar uma redação para a gente já começar e nas próximas aulas, tudo sobre a introdução, tudo sobre o desenvolvimento, tudo sobre a argumentação, os principais erros, isso tudo que a gente foi falando aqui, dividido em etapas para a gente trabalhar com mais consistência e eu vou fazer diversos textos com vocês em sala de aula, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer muita coisa. Todas as redações que a gente usar em sala foram doadas por alunos, com autorização por escrito. A gente pede lá, o aluno assina um termo, autorizando o uso da redação dele em livro, por exemplo, ou na sala de aula. Então, a gente pede esse termo para ficar mais fácil, tá? Bom, o tema era migrações no século XXI, um tema bem atual, bem legal. Aí eu vou usar uma canetinha vermelha e vou corrigindo com vocês algumas coisas, tá? Migrar sempre foi um ato humano. Embora a ideia seja boa, aqui eu já ia colocar um colchetinho e falar assim, ó, evite períodos muito curtos. Essa frase é uma frase bem curtinha, né? E aqui, gente, talvez fosse melhor a gente já começar abordando a migração contemporânea. Porque o que acontece? A pessoa acabou buscando uma contextualização histórica e o tema já pedia migrações no século XXI. Você gasta muita linha com uma argumentação que não está dentro do tema. Então, aqui, ó, eu ia colocar lá assim, evite período Depois eu ponho um umzinho e escrevo aqui embaixo. Vou até fazer assim só para ficar melhor para vocês entenderem como é que a gente corrige. Aí você já sabe o que é um período muito curto, né? Com menos de uma linha. Você tem que fazer períodos ali entre 2 e 3 linhas para mostrar que você tem uma noção melhor. Desde os períodos coloniais, tá? O melhor seria desde o período colonial, mas tem que ter um cuidado, tá? Desde os períodos coloniais, os deslocamentos humanos, aí aqui tem um errinho de concordância, ó, vem ocorrendo. Aí um prejuízo gramatical. Vem ocorrendo ao longo da nossa história. Eu ia colocar um 2, evite o uso de o quê? Primeira pessoa. Prefira um texto
impessoal e objetivo. Só para você ver assim, como é que a gente vai trabalhando na sua correção, tá? Aí você tem assim, hoje, por causa das novas tecnologias, aí faltou uma vírgulazinha aqui, ó, tá vendo? É entre vírgulas, aí eu ia ressaltar aqui que tinha um probleminha de pontuação, né? Migrar ficou ainda mais fácil. Tá, isso aqui eu achei totalmente incoerente, porque migrar nunca foi fácil, gente. Olha aqui, se você pensar no período colonial, né? Olha o que acontece. Se a gente pensar no período colonial, migrar era muito difícil. As pessoas perdiam a vida em processos migratórios, né? Nas grandes navegações, nessas embarcações. E se a gente pensar hoje, as migrações também são complicadas, salvo exceções, né, das pessoas que têm grande poder aquisitivo e a possibilidade aí de migrar sem intercorrências, por exemplo, de legalidade versus ilegalidade, sem essa questão de problemas no país de origem. Então, migrar nunca foi fácil. Quando a pessoa colocou assim, ó, por causa das novas tecnologias, migrar ficou ainda mais fácil. O que a gente pode falar é o seguinte, que as novas tecnologias, e eu entendi o que a pessoa quis dizer, provavelmente ela quis falar o seguinte, que avião, os novos meios de transporte, basicamente, também não seriam as novas tecnologias. Os novos meios de transporte oportunizaram um deslocamento mais acelerado de pessoas. Vocês conseguem entender que aquilo ali não ficou legal? Eu ia tirar pontos aqui. E aí eu ia mostrar um prejuízo aqui no conteúdo, né? Falando o seguinte, os processos migratórios são difíceis. E aí, a gente vai avaliando isso. E onde é que ela colocou novas tecnologias, eu também ia puxar uma seta e ia falar o seguinte, era melhor trabalhar com meios de transporte, né? Então, melhor trabalhar a ideia de novos meios de transporte. Notadamente o avião, tá? Exatamente no século XXI, houve aí uma popularização do avião, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faria aí as primeiras ponderações nesse texto. Eu vou reescrever o texto com vocês, tá? E, gente, sempre as críticas, eu primeiro super agradeço aos alunos que permitem o uso das redações em sala de aula, porque isso torna o processo mais realista. E, segundo, sempre as críticas aqui, elas são objetos de, como é que eu posso dizer assim, uma reconstrução mesmo, para você aprender, entender como é que deveria ser feito. Então, geralmente, vamos dizer assim, a gente está trabalhando com todo o respeito. Situação de prova é uma situação super difícil, o seu limitador de tempo é enorme, a sua questão emocional é super complexa no dia da prova, então é com o maior respeito aqui que a gente corrige, só que tem que corrigir também, porque é o que vai acontecer no dia da sua prova, né? Então não adianta passar a mão na cabeça. Bom, Flávia, como é que você classificaria essa introdução? É uma introdução não muito boa, eu sugeriria a pessoa começar diretamente pelo que? Tema. Então aqui, ó, eu ia colocar assim, sugiro reformular a introdução atendo-se à contemporaneidade. Claro, gente, que no geral aqui ela não vai perder ponto porque fez uma abordagem histórica, mas a introdução como um todo está meio desconexa, porque ela cita novas tecnologias, quando na verdade devia falar dos novos meios de o quê? Transporte. Ela cita que migrar ficou mais fácil, quando na verdade é um processo que ainda continua muito difícil. Então é isso aqui. Estão falando da caneta, é a caneta que é boa, tá, gente? Essa caneta que é muito boa. A letra de qualquer um fica bonita. E, além disso, né, a minha tela tem linha. Essas não veem, que é bem imperceptível, mas eu coloco umas linhazinhas. Então, aqui, ó, segundo parágrafo dela, eu separei por parágrafo, tá? Então, vou colocar assim aqui, era a introdução, avaliando aqui. Isso é o D1. Ela fez em 5 parágrafos. As migrações podem ocorrer. Esse tipo de rasura mais simplesinha, provavelmente ela não perderia ponto, tá?
em busca de melhorias de vida ou por problemas no local de origem. Ó, até que se você observar, esse argumento é bom, porque realmente é melhoria de vida. Aqui, ó, achei um argumento. E problemas no local de origem. Outro argumento, ó. Geralmente eu vou corrigindo, eu estou observando aqui quais são os argumentos que a pessoa utilizou. Hoje, ela já tinha usado um outro hoje aqui, ó, tá vendo? Que a gente vai pegando o texto como um todo, vai falando, não precisava disso aqui. No mundo, há vários conflitos. Então, aqui, ó, ela desenvolveu essa ideia aqui. Seria legal ela ter desenvolvido o A1 e o A2. Ela só desenvolveu o A2. Então, só para você entender aqui, ó, só desenvolveu o segundo argumento. Ó, hoje, no mundo, há vários conflitos que obrigam as pessoas a deixarem, não se usa crase antes de verbo, sua terra natal. Beleza? Bom, vários conflitos, ideal citar os conflitos e as motivações. Uma boa motivação aqui, ó, abordar o terrorismo. Pode ser o extremismo religioso, né? Aí depois ela colocou assim, muitos buscam abrigo em nações ricas, como nos Estados Unidos, por exemplo. Não precisa desse por exemplo aqui não, porque o como já faz esse papel, né? Como nos Estados Unidos. Tá, só que é fácil conseguir esse abrigo? Não. Então, ela pode problematizar melhor. É fácil conseguir abrigo? Aqui, ó, ela poderia citar também, né, que esses conflitos e motivações, eles dão origem aos refugiados, que é um processo migratório específico. Ela poderia trabalhar isso de maneira mais adequada. Então, tem um problema de crase aqui, deixa eu marcando os probleminhas gramaticais, só para vocês terem uma ideia. Tem um problema de crase. Aqui, no fundo, eu tenho uma ideia vaga, porque esses vários conflitos, eu poderia precisar melhor esses conflitos, né? Esse daqui é um termo desnecessário. O como já cumpre esse papel de exemplo, né? Então, as migrações podem ocorrer em busca de melhorias de vida ou por problemas no local de origem. Hoje no mundo há vários conflitos que obrigam as pessoas a deixarem sua terra natal. Muitos buscam, aqui ó, busca, seria melhor a gente usar uma outra palavra, né? Muitos, né, querem abrigo em nações ricas, objetivam abrigo em nações mais ricas. Agora, obviamente, por que eles querem esses abrigos, né? Vão buscar empregabilidade, melhores condições de vida. Então, a gente vai trabalhando o texto. Ô, Flávio, mas quando eu recebo o meu texto todo corrigido, eu fico chateado. Não precisa ficar chateado. Na verdade, você tem que pensar que a gente está aqui para ajudar você a avançar. O objetivo é a nota máxima. Não tem outro objetivo, não. E a gente tem que ficar no detalhe para você ter chance. D2, nos últimos anos, está dentro do tema, né, que era a questão da contemporaneidade, as migrações em massa se tornaram mais comuns. Aí ela colocou uma causa, né, dado o expressivo número de refugiados. Na verdade, elas não se tornaram mais comuns por conta dos refugiados, né? Os refugiados, eles refletem, né, os problemas que existem na sociedade e que motivam as migrações. Então, os refugiados, eles são reflexo dos problemas, tá? Então, quais são esses problemas? Guerra civil, extremismo religioso, estados totalitaristas. Então, é isso que a gente deveria colocar aqui. Então,
Cuidado com essa informação, né? A informação não é essa. Você deveria apresentar. Então, aqui, ó, extremismo religioso, guerras civis, né? Governos autoritários, isso aqui já estava de bom tamanho para a gente ter uma referência, tá? Aí, olha que legal, ela colocou que a Síria é um exemplo disso, né? Está em guerra civil, é uma das guerras civis mais longas da história da sociedade. O exemplo é bom, mas a gente tem que evitar frases curtas. Aqui, ó, evite frases curtas, de novo. E aqui eu diria para ele explicar por que a Síria é um exemplo disso, porque senão fica parecendo que a pessoa jogou a Síria ali, e aí seria mais legal ela explicar, né, que a Síria está em guerra civil há muitos anos e tal. Então, contextualize melhor o exemplo, né? Vai lá explicar que é um caso de guerra civil, por exemplo. As pessoas fogem de guerras e buscam emprego e condições mais adequadas de vida em outras nações. Tá, isso é mais ou menos óbvio, mas tudo bem, vamos aceitar. Mas há um choque de cultura e até mesmo problemas legais, já que muitos países limitam o acesso de refugiados, por exemplo. Tira esse por exemplo daqui, porque ela já tinha colocado exemplo, e aqui ela vai colocar um outro exemplo, tá vendo? Então tem muita palavra exemplo aqui nesse trecho. Então, mas há choque de cultura e até problemas legais, já que muitos países limitam o acesso de refugiados. Tá, só que migração não é só refugiado. Se a gente observar, gente, ela trabalhou no texto só um tipo de migração, que é a migração que acontece por algum problema na terra natal. Então ela desenvolveu só um argumento mesmo. Aqui, ó, ela continua desenvolvendo apenas isso aqui, ó, o A2, que é problemas no local de origem. Então ela pegou esses problemas aqui, ó, aí desenvolveu, né? Porque esses conflitos obrigam as pessoas a deixarem a terra natal. Aí ela cita a Síria, que é esse caso, né? E vai falar do choque de cultura, que é uma consequência de problemas de legalidade, tá ótimo, já que países limitam o acesso de refugiados. A situação do Brasil e da Venezuela exemplificam essa realidade. Nós temos dois problemas aqui, porque a concordância está errada. A situação do Brasil e da Venezuela, a situação exemplifica. Então, nós temos uma falha de concordância gramatical, só que aqui eu nunca vi, tá muito solto isso aqui, né? Eu entendi o que ela quis dizer, porque eu sei o caso do Brasil e da Venezuela. A Venezuela com inúmeros problemas econômicos, obviamente com um governo autoritário, uma crise financeira extremamente grave, muitos venezuelanos vieram buscar no Brasil, que também é um país que enfrenta vários problemas, está melhor que a Venezuela, né? Vieram buscar alento no Brasil, gerando inclusive problemas também no nosso país. Então eu preciso desse exemplo um pouco mais detalhado, né? Tanto o exemplo da Síria quanto o exemplo da Venezuela poderiam ter sido mencionados no texto, mas eles precisariam de uma contextualização melhor. Talvez fosse legal ela colocar um exemplo só, explicar melhor, tá? Então a mesma coisa, faltou contextualizar ali. Eu vou reescrever o texto para vocês. Faltou, então, contextualizar melhor o exemplo. Beleza? Bom, aí então aqui só para avaliar esse D2, né, probleminha de concordância e tal, só para a gente ver. Esse parágrafo ficou muito pequeno. Talvez se eu fosse dividir esse texto aqui, eu fizesse o texto em 4 parágrafos, talvez fosse mais fácil, tá? E até porque eu poderia trabalhar, vamos observar até a lógica dela mesmo. Talvez eu pudesse trabalhar essa migração em busca de melhores condições de vida e essa migração por problemas. Aí, ó, meu planinho de texto, eu falo das migrações, abordo aqui esses 2 tipos e faço uma conclusão. Então, aqui eu faço uma introdução, uma conclusão, eu falo dessa daí que é buscar qualidade de vida
É o que motiva, por exemplo, pessoas a saírem do Brasil para os Estados Unidos todos os dias. E outra é fugir de crise humanitária por problemas variados. Teve um terremoto no seu país, pode ser até uma questão dessa. Então, são problemas no local de origem. Eu poderia trabalhar essas duas questões, apresentando esses dois aspectos na introdução e desenvolvendo esses dois argumentos aí de maneira equilibrada, tá? Eu sugiro dividir melhor as ideias, né? Dividir um pouco mais. E, em vez de usar os dois exemplos, usar um dos exemplos mais detalhadamente, né? Eu sou a favor da gente dividir esse texto em 4 parágrafos e não em 5, tá? De maneira que o meu texto ia ficar mais equilibrado também em termos de parágrafos. Esse daqui já está bem maior que o outro. Vendo? Esse está bem menor já e ainda tem uma conclusãozinha pequenininha. Então, talvez eu dividisse aqui D2 e D1 e não fizesse um D3, mas o texto tem o D3, tá? E aí, por isso que eu falo que é importante a gente trabalhar um plano de texto, porque se eu tivesse um plano de texto, eu perceberia assim, ó, ela mencionou aqui 2 coisas, mas só desenvolveu a 2. E ela desenvolveu a 2 no D1 e no D2, o que deu uma desproporcionalidade para os argumentos que ela mesma escolheu. Aí vamos lá para cá. Os problemas são diversos. Ó, uma frase vaga, né, e curta. Isso aqui nem precisava estar aqui, porque não falou nada. Os direitos humanos, isso aqui chama jogando uma ideia no texto. Se ela ainda falasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas assim, precisava colocar um documento aqui, não assim. Aí você poderia colocar positivada no pós-guerra, que automaticamente foi um momento também de fluxo migratório intenso, né? Então, os problemas são diversos. Os direitos humanos protegem os migrantes. Ô, gente, eles não protegem, vamos falar a verdade, eles asseguram direito de ir e vir, mas proteger quem tem que fazer é o país, e nem todo país é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós temos vários problemas aí nessa argumentação. Então, aqui, ó, nem todo país é signatário, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem uma base aqui. Então, nem todos os países são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Os direitos humanos protegem os migrantes, mas, se eu quisesse colocar aqui, mesmo assim, essa ressalva tem que vir entre vírgulas, teria um probleminha de pontuação. Eles nem sempre são respeitados. Olha que frase contraditória. Está falando que os direitos protegem, mas eles nem sempre são respeitados. Ah, então é assim, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, positivada no pós-guerra, celebra garantias a todos os indivíduos, né, de ir e vir. No entanto, muitos países não respeitam essas garantias porque simplesmente não aderiram à declaração. Ou aderiram e, em parte, não vão respeitá-la, né? Em algumas situações específicas. Então, por exemplo, na pandemia mesmo, a gente tem ali restrições, a gente teve restrições à liberdade de ir e vir em função de uma situação extrema. Isso pode acontecer. Então, essa frase, ela tem vários problemas. Bom, aí depois, aceitação social, adaptação a novas, crase também está sendo um probleminha para ela, uma dificuldade que a gente vai observando os problemas gramaticais mais consistentes aqui. Aceitação social, adaptação a novas culturas e desemprego são alguns dos problemas. Repetição da palavra problemas, vírgula entre sujeito e o que? Predicado. Aqui tinha mais problema, a gente tinha a palavra problema aparecendo aqui também. Ah, só aqui já não fica bom, tá? Então, esse parágrafo aqui eu tiraria e reformularia
os outros dois, acrescentando talvez esse argumento de autoridade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez eu preferisse, igual eu fiz aqui, um desenho com essa estrutura, tá? Então, esse parágrafo aqui ficou um parágrafo fraco, né? Isso aqui ela já tinha falado de cultura, ó. Olha a informação repetida, quer ver? Deixa eu marcar para vocês. Marcar de laranja. Aqui, ó. Ela já tinha falado choque de cultura aqui, ó. Tá vendo? Então, basicamente, você acaba tendo ali, buscam condições de emprego. Aí aqui ela colocou a questão do desemprego, tá vendo? Está repetindo. Então, é um problema de progressão textual aqui. Então, esse parágrafo aqui, ó, ele era desnecessário. O ideal seria ajustar a ideia dos demais. Então, a gente pode modificar a estrutura do texto. Bom, e aí ela fez uma conclusão. Eu acho que a gente tem que observar o fenômeno da migração a partir de duas perspectivas distintas. Essa migração de um país que não oferece condições adequadas, tipo assim, a migração do Brasil para os Estados Unidos, que é um país com, no caso do Brasil, né, com crises políticas frequentes, instabilidade econômica, instabilidade jurídica. O que a gente tem que procurar é melhorar a situação do país, obviamente, para reter os talentos, para reter as pessoas no país de origem. No caso dos países que estão em guerra ou que passaram por uma catástrofe ambiental, a situação já é um pouco diferente. O que a gente tem que fazer é com que documentos internacionais, né, sejam válidos para o acolhimento dessas populações refugiadas. Então, eu acho que, assim, são duas medidas diferentes que a gente tem que trabalhar dentro do texto. Mas, igual eu falei, eu proporia aqui um outro plano de texto. Desse jeito aqui, eu não continuaria o texto exatamente dessa forma, não. Então, desse modo, é importante que os estados, esses estados aqui com letra maiúscula, porque ela estava falando de países. Observe também que ela não falou de migração interna. Flávia, eu poderia ter abordado, por exemplo, o êxodo rural ou algum outro processo de migração interna? Bom, você não leu a proposta, então eu acho que fica mais difícil de você contextualizar, mas eu vou deixar a proposta até na área do aluno para você, vai estar lá, migrações, só para você saber a referência deste tema aqui. A proposta não falava de migração interna, tá? A proposta, ela falava exatamente desse movimento de deslocar de um país para outro. Então, se você trouxesse essa perspectiva mais interna, provavelmente você teria feito uma abordagem em desacordo com a proposta e com os textos motivadores. Ah, mas não está errado. Mas não é a melhor abordagem. Então, vamos lembrar lá que uma das questões é a forma como você lê a proposta e a forma como você ajusta os argumentos. O melhor aqui era uma migração entre países, tá? Porque os textos motivadores falavam de acordos internacionais, falavam de receber pessoas com culturas o quê? Diferentes. Então, era outra perspectiva aqui. Pra você evitar de fazer esse tipo de referência, tá? Então, desse modo, é importante que os estados cuidem, né, e não cuidam, aqui ó, é importante que os estados cuidem, um errinho na conjugação aqui. Então, eu tenho inicial maiúscula, de sua população, a fim de evitar os fluxos migratórios. Tá, mas nem todo fluxo migratório precisa ser evitado, que é o que eu estou falando, dependendo da situação, né? Um país com boas oportunidades de emprego e de renda possibilita, então, um país com boas oportunidades de emprego e de renda, conserta esse R, possibilita a redução das migrações. Beleza, isso aí é verdade, tá? As leis também precisam ser respeitadas. Tá, mas depende de que lei, né? Pois todo cidadão do mundo tem direito de ir e vir. Nem é verdade, né? E de acordo com a Declaração Universal, tudo bem. Aqui, ó, todo cidadão do mundo é singular. Esse verbo deveria ser sem acento. Bom,
tem que ter uma noção aqui, ó. A afirmação está muito genérica, ela não se aplica à realidade, tá, gente? As legislações variam de país a país, então a gente tem que observar como isso tem que acontecer. Eu acho que a gente deveria colocar aqui que num contexto de crise humanitária, né, os países, principalmente os mais ricos, ou os que fazem região de fronteira com as nações afetadas, devem buscar uma acolhida dentro das possibilidades, obviamente, porque, por exemplo, se o Brasil for acolher todos os venezuelanos, nós já temos inúmeros problemas econômicos, é muito provável que esses problemas se vejam agravados, mas também a gente não pode ignorar a necessidade de parte da população venezuelana. Então, um equilíbrio, uma parcimônia aí, a ajuda humanitária, especialmente nesses momentos de crise, né? E esses momentos de crise podem ser deflagrados por situações variadas. Terrorismo, guerra civil, catástrofes ambientais. Então, tudo isso aí entra nessa perspectiva para ser colocado no texto. Então, assim, a redação dela é uma redação com muitos problemas, tá? É uma redação, assim, que a gente faz uma avaliação, vou fazer uma avaliação mais geral, só para vocês terem uma ideia, sem usar a grade da sua banca por enquanto, que aí nós vamos usar depois. Fazer assim, ó, sem nota, tá? Conteúdo está regular, porque a gente está no início do curso, vamos ter uma perspectiva assim. Norma culta, poucos erros, tá? Para esse tipo de texto aqui, ó, a gente pode até achar que é muito texto, mas não é não. Muito erro, não é não. Ela teve aqui, vamos marcar os errinhos gramaticais aqui, ó. Então, pegando aqui, ó, 1, 2, 3, aqui uma repetição de palavras, um 4 aqui. Os mais graves, basicamente. 5, 6, aqui ficou um pouquinho, 7, 8, 9, 10, um pouquinho, né? 11, 12, 13, só pra gente ter uma ideia aqui. Flávia, 13 erros é muito ou é pouco? Depende, a gente já vi aluno com 36 erros, né? Então, norma culta. Vou colocar assim, ó, cerca, que eu posso não ter marcado um, tá? Regular. Só desenvolveu um dos argumentos. Então, só para a gente ter uma base de como é que ela fez esse texto aqui. Vou tentar reescrever assim, à mão livre, vamos dizer assim, só para a gente ter uma referência, tá? Mas assim, só para ter uma referência do tema. O tema é migração no século XXI. E aí a gente vai vendo aqui as possibilidades. Igual eu falei, gente, nenhum texto é perfeito. Eu já ia de cara no tema. Eu já começaria assim, nas sociedades contemporâneas. Eu vou tentar fazer tudo aqui, porque a gente quer hoje, né? Poderia falar as migrações, só para evitar começar com a mesma coisa que estava no tema, né? Aí, ó, eu vou colocar pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte. Para não falar transporte aéreo, né? Pronto. Então, meu tópico frasal seria mais ou menos isso aqui, ó. Nas sociedades contemporâneas, os fluxos migratórios foram incrementados pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte, notadamente pela popularização das viagens de avião, porque se a gente está falando de um país para outro, né, gente, esse vai ser vamos dizer assim, o mais possível aí. Então, vou trabalhar minha introdução ainda, tá? Aí, ó, eu pesquisei um dadozinho da ONU que eu poderia colocar aqui. Se eu fosse usar a ONU de novo, eu poderia colocar a ONU aqui, mas se eu não for usar, nem precisa, tá?
Então, vou falar que mais de 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Lembrando que eu quero uma migração que seja de países, né? Então, peraí, mais de 175 milhões de pessoas vivem. Aí, ó, vou continuar minha introdução ainda. Essa realidade... Quero mais uma coisa aqui, ó. Essa realidade traz à tona aspectos legais que a gente vai apontar e questões socioeconômicas, como empregabilidade, renda, integração cultural e políticas migratórias. O Brasil mesmo teve alteração recente na lei de imigração, né? Então, isso tudo a gente tem que ficar estudando. Por isso que eu falo, pegar um tema, gente, não é, peguei o tema. Não. O Brasil era signatário do Pacto Internacional Migratório, saiu, os Estados Unidos não é, né? Saiu agora no governo Bolsonaro, tá? Então, nas sociedades contemporâneas, logo depois de ele fazer, né, logo depois de o Brasil fazer uma alteração muito interessante na Lei Nacional de Migração, a gente acabou saindo do Pacto Migratório Internacional. Então, uma coisa consecutiva à outra aí. Nas sociedades contemporâneas, os fluxos migratórios foram incrementados pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte, notadamente pela popularização das viagens de avião. Aí eu posso até trocar aqui, ó, das viagens aéreas, né? Mas de avião tá bom também. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Aí, coloquei o dado, gente, analiso o dado, porque eu não estou só citando, né? Eu não estou só expondo, eu tenho que explicar. Essa realidade traz à tona aspectos legais, que é o que eu vou desenvolver, questões socioeconômicas, como empregabilidade, renda, integração cultural e políticas migratórias. Então, gente, o que eu vou falar é acerca dessas políticas migratórias, dessas questões legais, de aspectos econômicos, é o que eu vou desenvolver. Bom, aí, aqui eu vou chamar de D1. Então, vou fazer introdução, D1, e o meu texto só vai ter 2 desenvolvimentos, beleza? Então, vamos começar assim, ó. As migrações internacionais. Tô pegando mais ou menos a lógica dela lá, tá? Pegando a ideia dela, que é ou por alguém que quer ir para um outro país, ou por um problema que a pessoa tem, tá? Só que eu vou desenvolver os dois aqui. Não, deixa eu tirar isso aqui, só porque eu vou desenvolver já de cara um e outro, tá? Aqui, ó, na primeira situação, que é a atração, tá? Então, vou explicar aqui, ó. Na primeira situação, problemas socioeconômicos motivam o deslocamento para países mais desenvolvidos, com melhores condições de vida. Então, eu expliquei aqui o primeiro, ó. As migrações internacionais podem ocorrer por atração ou por repulsão social. Na primeira situação, problemas socioeconômicos motivam o deslocamento para países mais desenvolvidos, com melhores condições de vida. Aí, meu exemplo, ó, não tem guerra, não tem nada. Eu tô falando, não é uma repulsão social, é uma atração. Os migrantes latino-americanos que se deslocam para os Estados Unidos buscam, em regra, oportunidades mais adequadas de emprego e de renda fora da nação de origem. É o que acontece com esse público brasileiro aí, né? Aí eu vou colocar assim, por outro lado... Aí, ó, pegando o que eu tinha colocado aqui no texto da menina, quero isso aqui, ó. Catástrofes ambientais. Esse bolinho branco tem nome. Então, por outro lado, a repulsão social aí, retomando, tá um pouco longe, né? Só para ficar mais fácil de fazer a coesão, em vez de eu colocar assim no outro, no seguinte, né? A repulsão social é fomentada por eventos extremos, como catástrofes ambientais, guerra civil, extremismo religioso ou autoritarismo. Nesse cenário, aí para não colocar aqui, eu já tinha colocado um outro conector, né? A gente vai falar de uma situação de refugiados, né? Nota-se uma crise humanitária no país de origem
que promove... Aqui, deixa eu achar uma palavra, né? Ver como é que eu vou melhorar isso aqui, tá? Tô tentando me basear no texto da menina aqui pra gente ter uma ideia. Então, as migrações internacionais podem ocorrer por atração ou por repulsão. Na primeira situação, problemas socioeconômicos motivam o deslocamento para países mais desenvolvidos, com melhores condições de vida. Os migrantes latino-americanos que se deslocam para os Estados Unidos buscam, em regra, oportunidades mais adequadas. Deixa eu só colocar um por exemplo aqui, que faltou um conector aqui, que eu tô vendo assim. Estou exemplificando o que foi falado antes, mas não... Então, os migrantes latino-americanos, por exemplo, que se deslocam para os Estados Unidos, buscam, em regra, oportunidades mais adequadas de emprego e renda fora da nação de origem. Deixa eu colocar, para não ficar origem, porque vai de sua nação, tá? Sua é a de origem. Por outro lado, a repulsão social é fomentada por eventos extremos, como catástrofes ambientais, guerra civil, extremismo religioso ou autoritarismo. Nesse cenário, nota-se uma crise humanitária no país de origem. Tá vendo? Tirei aqui só para não ficar igual. O que promove o deslocamento de grandes grupos para outros locais. Vou colocar grupos populacionais. Para países vizinhos, que aí não é buscar um país certo, né, gente? A pessoa vai para qualquer lugar. Então, aqui, ó, nesse cenário, nota-se uma crise humanitária no país de origem, o que promove o deslocamento de grandes grupos populacionais para países vizinhos ao local afetado. Agora eu vou, depois que eu expliquei os dois tipos, eu vou problematizar. Então, deixa eu tentar explicar meu plano de texto, tá? Eu comecei explicando os tipos de migração. Eu falei quais são esses fluxos, o quê? Migratórios. Especialmente, falei do fluxo por atração e do fluxo por repulsão. Expliquei a primeira situação, exemplifiquei, expliquei a segunda situação, posso exemplificar também. Se coubesse, a gente exemplifica, que é o caso da Síria, por exemplo, né? Pensar como é que eu vou colocar aqui, ó. Só pensar aqui como é que eu vou fechar esse exemplo aqui. A Síria, há vários anos em guerra, exemplifica o deslocamento de civis em massa. Pronto. Então, nesse cenário, nota-se uma crise humanitária no país de origem, o que promove o deslocamento de grandes grupos populacionais para países vizinhos ao local afetado. Então, uma pessoa vai para onde é mais perto, né? A Síria, há vários anos em guerra, exemplifica o deslocamento... Aí, para não ficar civis, que eu acho que eu tenho um outro civis aqui. Não, tem não. Guerra civil só. Não posso colocar de pessoas em massa. Exemplifica o deslocamento de pessoas em massa, pois o país já não oferece segurança e condições dignas a seus cidadãos. Então, trabalhei aqui. Então, o que eu fiz? Primeiro expliquei os dois, gastei mais ou menos umas 15 linhas, e agora eu vou fazer o D2 e uma conclusão para a gente fechar esse texto, tá? Aí no D2, o que eu vou abordar? Essa tela em branco aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui, ó. Vou abordar esse pedaço aqui, só para vocês entenderem como é que eu tô relacionando as partes do meu texto, tá? Ó, para eu juntar tudo, eu vou colocar aqui nas duas, porque aqui eu coloquei a primeira situação e a segunda, né, que é... Deixa eu só ver aqui se eu usei contexto nesse... Aí aqui, ó, a gente vai trabalhar essas interferências externas.
principalmente a questão da diversidade religiosa, né? Então, nas duas situações, a acolhida de migrantes pode não se dar de forma tranquila. Além da entrada ilegal de muitas pessoas em diversos países, o enfrentamento de que, mesmo quem entra legalmente, né, gente, vai enfrentar problemas culturais. Mas a gente falou também que existem aspectos de legalidade, que não é obrigado a aceitar todo mundo, não. Então, além da entrada ilegal de muitas pessoas em diversos países, o enfrentamento de questões culturais representa um desafio. Aí eu estou mostrando esse enfrentamento. Conciliar os interesses locais e os valores da sociedade com interferências externas requer estratégias governamentais e políticas voltadas para a diversidade. Então, a gente tem que trabalhar sobre isso, né? Deixa eu só, aqui, ó, uma questão óbvia. Eu ia falar a permanência e a entrada, mas primeiro é a entrada e a permanência, para não ficar país, pelo local de destino. Aí, ó, vou usar a declaração que ela queria lá, colocando assim, ó. Tentei escrever, tá, gente? Porque sem mudar muitas ideias, só acrescentei algumas coisinhas. E conflitos culturais. Pronto, porque aí agora só cabe a conclusão também, né? Que senão não vai caber mais nada. Mas aqui, ó, mais ou menos harmônico, tá vendo? Mais ou menos o mesmo tamanho, esses dois desenvolvimentos. Vamos só dar uma lidinha para ver se está dentro do que a gente estava falando, tá? Então, nas duas situações... deixa eu fazer uma mudancinha aqui, porque eu coloquei situação e situação, tá? Então, na primeira situação, então vou colocar assim... No primeiro caso, só para não ficar a situação... No primeiro caso, a gente vai melhorando aqui, né? Então, no primeiro caso, problemas socioeconômicos motivam o deslocamento para países mais desenvolvidos com melhores condições de vida. Os migrantes latino-americanos, por exemplo, que se deslocam para os Estados Unidos, buscam, em regra, oportunidades mais adequadas de emprego e renda fora de sua nação. Vou colocar uma vírgula aqui que vai ficar melhor. Aqui, ó, eu fiz uma oração adjetiva explicativa, tá? Então, os migrantes latino-americanos, por exemplo, que se deslocam para os Estados Unidos, buscam, em regra, oportunidades mais adequadas de emprego e renda fora de sua nação. Por outro lado, a repulsão social é fomentada por eventos extremos, como catástrofes ambientais, guerra civil, extremismo religioso ou autoritarismo. Para não ficar extremos e extremo, intolerância religiosa. Estou corrigindo, né, gente? Ou autoritarismo. Nesse cenário, nota-se uma crise humanitária no país de origem, o que promove o deslocamento de grandes grupos para países vizinhos ao local afetado. Para não ficar deslocamento, o que promove, que aqui ainda tem um deslocamento, tá vendo? A saída. A saída de grandes grupos populacionais para países vizinhos ao local afetado. A Síria, há vários anos em guerra, exemplifica o deslocamento de... Vou trocar a ordem para ficar mais eufônico. Exemplifica o deslocamento em massa de pessoas, pois o país já não oferece segurança e condições dignas a seus cidadãos. Beleza? Aí, nas duas situações, eu estou reformulando só para não ficar repetido, a acolhida de imigrantes pode não se dar de forma tranquila. Além da entrada ilegal de muitas pessoas em diversos países, o enfrentamento de questões culturais representa um desafio. Conciliar os interesses locais e os valores da sociedade com interferências externas requer estratégias governamentais e políticas públicas voltadas para a diversidade. A entrada e a permanência de pessoas
de indivíduos ou de civis para, né? A entrada e a permanência de civis em um dado país está sujeita a autorizações e regras específicas determinadas pelo local de destino. Em contraposição à liberdade de circulação proposta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, cada Estado tem o direito, conflitante com o do migrante, de limitar a sua liberdade de movimento. Nesse sentido, a xenofobia, a disputa de mercado e conflitos culturais se somam a questões legais impostas aos migrantes. Agora eu só preciso concluir meu texto, tá? Estou tentando aproveitar a ideia dela e melhorar um pouco a estrutura. Não sei se vocês acharam que se ficou um pouco melhor, eu acho que ficou mais organizado, tá? E aí vou fazer uma conclusão. Desse modo, os fluxos migratórios... Só mudei aqui para não ficar fluxo migratório, né? E aí vou colocar quer... que é o atração, ó, em nível global. Retomei o que eu falei, tá? Então, beleza, fechamos o texto. Então, aqui, ó, desse modo, tem-se intensificado os fluxos migratórios internacionais, quer pelo desejo de uma vida melhor. Então, olha o que eu fiz, gente. Eu retomei o azulzinho, né? Que era basicamente... A gente tinha abordado aqui, ó, essa questão da atração e a repulsão, só para você entender como é que eu estou ligando as ideias. Quer pelo aumento de crises humanitárias em nível global. Retomei isso aqui, que é a repulsão, que a gente estava falando de crise, o quê? Oi, 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 aqui o áudio tá ok. Dá uma conferida para mim aqui. Igor, dá uma conferida aí no áudio, por gentileza, mas aqui tá ok. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. A repulsão, né, e a crise humanitária, trabalhadas aqui no texto. E aí eu tenho, desse modo, tem se intensificado os fluxos migratórios internacionais. Aí coloquei lá assim, quer pelo desejo de uma vida melhor, quer pelo aumento de crises humanitárias em nível global. E aí fiz um fechamento colocando que é importante adotar políticas conciliadoras com foco em tratamento digno e respeito aos migrantes, mesmo para aqueles em situação irregular. Observe como é que eu tentei retomar aqui, ó. Peraí que aí eu vou até usar um amarelinho, que a gente já estava usando. A situação irregular, a gente falou da entrada ilegal, né? E falou aqui para retomar essa parte desse texto aqui, que era uma situação políticas conciliadoras. Aí conciliar os interesses locais e os valores da sociedade, tá vendo? Então eu tentei trabalhar essa questão aqui das políticas conciliadoras. Eu estou marcando aqui azul o que estava no primeiro, para você entender assim, ó. Amarelinho, o que eu ia desenvolver, né, dessas políticas migratórias. A questão dos fluxos em azul e aí a retomada aqui mostrando como é que eu casei as ideias, tá? Então, desse modo, tem se intensificado os fluxos migratórios internacionais, quer pelo desejo de uma vida melhor, quer pelo aumento das crises humanitárias em nível global. É importante adotar políticas conciliadoras com foco Deixa eu colocar um conector aqui. Vamos colocar um nessa perspectiva. Comi uma letrinha. Então, é importante adotar políticas conciliadoras com foco no tratamento digno e respeito aos migrantes, mesmo para aqueles em situação irregular. Então, tentei trabalhar aqui, só para vocês terem uma ideia de organização global do texto. Nós vamos fazer, gente, inúmeras redações em sala de aula.
inúmeros exemplos, mas eu acho bom a gente já começar. Aliás, eu falo que é o seguinte, toda aula eu quero escrever, né? Eu adoro escrever. Eu peguei o texto da menina e falei, não, deixa eu tentar ajeitar aqui. Só que é ruim porque ele estava em outra tela e eu estava tendo que voltar as telas aqui, mas deu para fazer. Não tem problema não. Conseguiram ter uma noção? Acharam que ficou mais ou menos organizado? Deixa eu tentar marcar os conectores aqui para vocês dentro do nosso texto. Vou marcar. Nada. Canetinha. Verde, tá bom? Então aqui, ó, nas sociedades contemporâneas, os fluxos migratórios foram incrementados pelo desenvolvimento, aqui tem uma causa, ó, isso é um conector, pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte, notadamente pela popularização das viagens de avião, outra conexão. Aí citei um dado, ó, segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Aí trouxe uma retomada, beleza? Essa realidade, então retomando a realidade que eu apresentei, traz à tona aspectos legais e questões socioeconômicas, como empregabilidade, renda, integração cultural e políticas migratórias. As migrações internacionais podem ocorrer por atração ou por repulsão. No primeiro caso, olha como é que eu fui desenvolvendo o texto. Problemas socioeconômicos motivam o deslocamento para países mais desenvolvidos, com melhores condições de vida. Os latino-americanos, por exemplo, que se deslocam para os Estados Unidos, buscam, em regra, oportunidades mais adequadas de emprego e renda fora de sua nação. Por outro lado, a repulsão social é fomentada por eventos extremos, como catástrofes ambientais, guerra civil, intolerância religiosa. Ah, eu errei aqui, porque eu mudei a palavra. Intolerância religiosa ou autoritarismo. Nesse cenário, nota-se uma crise humanitária no país de origem, o que promove a saída de grandes grupos populacionais para países vizinhos ao local afetado. A Síria, há vários anos em guerra, exemplifica o deslocamento em massa de pessoas, pois o país já não oferece segurança e condições dignas a seus cidadãos. Eu estou marcando os conectores mais periféricos, assim, para vocês analisarem, tá? Nas duas situações, as duas que eu apresentei, a acolhida de migrantes pode não se dar de forma tranquila. Além da entrada ilegal, não é sempre ilegal, pode não se dar, né? De muitas pessoas em diversos países, o enfrentamento de questões culturais representa um desafio. Conciliar os interesses locais e os valores da sociedade com interferências externas requer estratégias governamentais e políticas públicas voltadas para a diversidade. A entrada e a permanência de civis em um dado país está sujeita a autorizações e regras específicas determinadas pelo país de destino. Em contraposição à liberdade de circulação proposta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, cada Estado tem o direito, conflitante com o do migrante, de limitar sua liberdade de movimento. Nesse sentido, a xenofobia, disputa de mercado e conflitos culturais se somam a questões legais impostas aos migrantes. Aí eu retomei lá o início do parágrafo, vocês perceberam? Desse modo, tem se intensificado os fluxos migratórios internacionais, quer pelo desejo de uma vida melhor, quer pelo aumento de crises humanitárias em nível global. Nessa perspectiva, é importante adotar políticas conciliadoras com foco em tratamento digno e respeito aos migrantes, mesmo para aqueles em situação irregular, que seria uma ressalva, beleza? Tá bom, tá razoável nosso texto e a nossa aula também já acabou. Então, beleza, gente, fizemos um texto. É bom que você já fique com um texto sobre o quê? Migrações. Eu vou deixar a proposta lá com vocês, fica um tema extra, né? E aí, esse desenvolvimento do texto. Às vezes eu estou tentando escrever aqui, é por isso que às vezes eu fico mais calada, não tem jeito, gente. Aí eu estou pensando no que eu vou escrever. Né? Não tem jeito. Mas também, assim, se a gente traz o texto todo pronto, o aluno não consegue ir vendo as mudanças que eu vou fazendo, porque às vezes é legal vocês perceberem assim, não, ela viu que repetiu palavra, tentou aqui. Depois, quando vocês olharem, vocês ainda vão encontrar outros defeitos desse texto e é razoabilíssimo que vocês o façam, corrijam. Ah, Flávia, você que escreveu e tem defeito? É óbvio, meu filho, nada no mundo é perfeito. Mas a ideia aqui era trazer uma estrutura mais adequada para o texto que a gente
corrigir o que foi cedido por uma aluna gentilmente, né, para que a gente pudesse fazer isso mesmo, reformular o texto, mostrando principalmente esses nexos de progressão. Vocês conseguiram perceber? Ah, então vamos lá olhar. Tem parágrafo com apenas uma frase? Não. Tem pelo menos 5 conectores? Tem. O texto segue uma progressão lógica? Você consegue perceber no meu texto um plano de texto? Ah, ela colocou lá os tipos de migração, depois as consequências desses tipos e retomou esses aspectos no último parágrafo. Então, a ideia é você observar isso aí para a gente seguir o nosso curso, agora vendo todas as partes dos textos, depois, né, de um texto que você vai fazer toda a introdução, desenvolvimento, conclusão, depois a gente segue vendo os principais erros e aí depois a gente vai começar a fazer redação, que é essa aula que a gente teve aqui fazendo redação, é isso também, vou fazer vários com vocês. Então, nosso curso vai ser todo assim. E aí a gente vai conversando, interagindo e principalmente trabalhando muito na escrita, que é isso que a gente está aqui para fazer, né? Fechou? Todo mundo animado ainda ou já cansados? Nada de cansados. Todo mundo animado, mas fechamos o texto de hoje.